Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus, na sua misericórdia, possa estar nos abençoando nesse dia. Que a sua misericórdia nos acompanhe nesse dia, meus amados. Amém? Irmãos, hoje nós vamos refletir em Mateus 13, versículo 18 ao 23. É a parábola do semeador. Eu vou citar somente os versículos 18 até o 23, tá bem, irmão? Lá diz o seguinte: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esses versículos que eu li é a explicação da parábola que Jesus estava falando para o povo naquele momento. Meus amados, essa parábola é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas, que o evangelho é recebido. Jesus usou parábola como essa, baseada em histórias simples do dia a dia, para explicar o reino de Deus ao povo que cercava Jesus na região da Galileia. O povo dessa região tinha como principal ofício a agricultura e a pesca. Esse era o trabalho deles, era o ganha-pão deles nessa época, era pescar e trabalhar com a agricultura. Acredita-se que Jesus usou a parábola do semeador naquela ocasião porque a multidão que o acompanhava, como eu já falei, era de agricultores. Então, eles saberiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Essa foi uma forma simples e fácil que Jesus usou para falar do reino de Deus para aquelas pessoas. Amém, meus irmãos? A semente é a palavra de Deus, porém, não tem os mesmos resultados em todos os lugares. Vai depender do terreno em que caiu. Todos podem ouvir a palavra de Deus, mas o resultado será diferente. Alguns rejeitam, outros aceitam, e existem outros que vão aceitá-la, mas não vão colocá-las em seu coração e vão colocá-las em último plano, como última opção, deixando outros desejos à frente, como as riquezas. E por fim, existem aqueles que vão aceitar e mantê-las em seu coração bondoso e honesto, onde dão muitos frutos. Jesus ensinou o poder da semeadura, o poder da semente e a importância de semear no lugar certo. A parábola do semeador destaca o como ouvir. Ela alerta para o fato de que, se a mente e o coração não ouvir e aceitar a palavra de Deus, o ensinamento da parábola não terá sentido. Então, meus amados, muitos escutam, mas apenas os que ouvem e mantêm em seus corações colherão os frutos. Quando a palavra, meus amados, é semeada, é plantada em um coração que não está no caminho, mas está à beira do caminho, Satanás vem e rouba a palavra. Isso fala de posição. Nossa posição em Cristo, ela deve ser firme e forte e bem estabelecida. Não podemos estar à beira do caminho. Devemos estar no caminho e andar em direção ao nosso alvo principal, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos ser inconstantes, meus amados. Temos que ter certeza do que queremos. Irmãos, Jesus vale a pena. Ele vale a pena, porque Ele é o nosso Salvador. Através dele é que temos todas as bênçãos disponíveis
que Deus nos concedeu. Foi através de Cristo, então ele vale muito a pena, meus amados. Originalmente, na parábola do semeador, Jesus é o semeador. Ele foi quem começou a boa obra da pregação do Evangelho. O Evangelho são as sementes lançadas. Jesus convocou os seus discípulos e os deu a missão de continuar semeando o Evangelho, a palavra. Nós cristãos também somos semeadores da palavra. Fazemos parte dos planos e propósitos de Deus para lançar as sementes nos corações férteis, para que possam frutificar. Então, meus amados, nós temos que ser semeadores da palavra, mas também devemos semear o amor na vida do nosso próximo. Porque a nossa vida, meus irmãos, ela se baseia em semear e colher. Então, devemos semear amor, perdão, compreensão, carinho, atenção. Temos que semear também um pouco do nosso tempo para nossos filhos, nossas filhas, para nossos esposos ou esposas. Também, meus irmãos, temos que semear um pouco do nosso tempo para Deus, porque Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, foi Ele quem nos criou. Se estamos vivos hoje, se temos saúde, prosperidade, se temos paz na nossa casa, se estamos saudáveis, nós, nossos filhos, nossa família, devemos a Deus. Então nós temos obrigação de separar um pouco do nosso tempo para Ele, para estar com Ele, para orar, para buscar a sua presença. A Bíblia diz que o que você semeia é o que você colherá. Então, meus amados, se nós semearmos todas essas coisas que eu citei aqui, nós vamos ter uma colheita abundante. Se tudo que nós semeamos, nós colhemos, então, semeando todas essas coisas, nós vamos colher abundantemente. Temos que ser semeadores do reino. Nós temos essa obrigação. Deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Amém, meus irmãos?